Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria poder estar juntamente com os irmãos nessa noite, juntamente com o pastor Fabiano. Tive a alegria de poder passar um tempo junto com o pastor Fabiano na faculdade de teologia. Éramos de turmas diferentes, mas vivemos um tempo juntos, trabalhamos juntos ali em São Paulo, tivemos muitos momentos bacanas, momentos especiais ali naquele lugar, e eu louvo a Deus pelo convite. É muito bom poder estar aqui com a amada igreja. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Queria que à medida que você for encontrando, por favor, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, nós estaremos lendo apenas o verso 6 desse capítulo. Hebreus 11, verso 6, que nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Curva a sua cabeça, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite pela Tua palavra lida, que por si só já fala, já ministra aos nossos corações, mas há uma expectativa no nosso coração, há um desejo no nosso coração nessa noite, ó Pai, é de sermos ministrados, não por aquilo que vem de mim, não por aquilo que sai da minha boca, mas por aquilo, Deus, que vem do Senhor, ó Deus, que sai, ó Pai, do Teu coração, da boca do Senhor, para vir de encontro à nossa vida. Então, ó Pai, que de fato, a Tua palavra nessa noite venha morada no nosso coração, para que possamos, ó Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, ó Deus, continuar edificando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família na rocha, que é Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela água, irmão, você pode se assentar. O mês de maio é um mês muito especial, porque falamos a respeito da família, porque ministramos sobre família. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir o valor que a família tinha para Deus. A família, ela foi um projeto, ela foi algo instituído pelo Senhor para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa casa todos os dias. O próprio Deus disse: não era bom que o homem viva só, e por isso criou a mulher, instituindo então a primeira família na terra. E a nossa família, ela é uma bênção de Deus. Você pode dizer isso comigo? A minha família é uma bênção de Deus. Deus, Ele criou a família, Ele instituiu a família. E como toda a criação de Deus, Ele não deixou de lado. Da mesma forma, Ele criou, Ele instituiu a família. Então Ele cuida da família em todo o tempo. A cada dia da nossa vida Ele cuidará da nossa família. Por quê? Porque a família é a maior expressão do cuidado de Deus com o ser humano. Quando Deus, Ele pensa na família, Ele pensa em exercer um cuidado especial sobre aquilo que Ele criou, sobre aquilo que Ele constituiu. E nós estamos sendo ministrados nesse tempo, essa igreja está sendo ministrada nesse tempo, sobre edificar uma casa na rocha. E talvez este seja o nosso maior desafio nesse tempo: edificar a nossa casa, edificar a nossa família na rocha que é Cristo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero, segundo a palavra do Senhor, te ajudar a entender o que nós precisamos fazer para edificar a nossa casa na rocha. Quando, querido, a família ela está blindada no reino do Espírito, ela fica selada, ela fica protegida contra as terríveis ciladas do inimigo, contra as artimanhas do inferno que tenta ferozmente destruir aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus edificou. E diante de todas as setas, a nossa família poderá vencer quando ela estiver firmada, quando ela estiver edificada sobre a rocha. Talvez você olhe para a sua família hoje e veja muitos problemas, e veja muitas circunstâncias contrárias, mas eu quero dizer para você nessa noite, que independente como esteja a sua família, o importante é que você creia que ela pode ser transformada pelo poder que há no nome de Jesus. O importante nessa noite é que você creia que Deus ele pode restaurar, que Deus pode fazer nova todas as coisas,
coisas na sua casa. O importante é que eu e você creiamos que Ele pode transformar a nossa casa em um lugar de paz, porque nós temos buscado, temos clamado e temos pedido para que Ele seja o Senhor da nossa vida, mas não apenas o Senhor da nossa vida, mas também o Senhor da nossa casa, da nossa família. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu creio que um novo tempo dos céus, um novo tempo de Deus está chegando sobre a tua casa, pois as bênçãos do Senhor são maiores do que toda dificuldade, do que toda crise, do que todo problema que você possa estar enfrentando, para te fazer desistir, para te fazer abrir mão daquilo que Deus presenteou a tua vida, para aquilo que Deus constituiu na sua vida. Querida, a palavra de Deus vai nos ensinar que aquilo que Deus faz dura para todo sempre. Então não são as circunstâncias, não são os problemas, não são as dificuldades, não são as crises que se instalam na nossa vida no dia a dia que poderá destruir aquilo que Deus está construindo na nossa vida, aquilo que Deus está edificando na nossa vida, na nossa família, no nome de Jesus. Querido, independente de como esteja a situação da sua casa e família nessa noite, eu creio que Deus, Ele tem cuidado de você. Deus, Ele não apenas instituiu a família, mas Ele tem cuidado da nossa família todos os dias. E eu quero nessa noite testemunhar um cuidado que Deus manifestou sobre a minha casa esses dias. A minha esposa, ela apareceu com terçol e ela foi no médico, e o médico passou alguns remédios para ela, e a receita ficou em R$100, os remédios ficou em R$100, mas naquele dia a gente não tinha como comprar o dinheiro, a gente não tinha os recursos necessários para comprar os remédios para ela. E antes de dormir, eu chamei para ela, falei: amor, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem fé. E eu fiz uma oração com a minha esposa e eu falei para Deus: olha Deus, o Senhor sabe da nossa necessidade, o Senhor sabe da nossa situação no dia de hoje, nós não temos dinheiro, mas nós temos fé, então nós te pedimos, envia o recurso necessário, ou faz um milagre na vida da Débora, para que ela possa ficar curada desse terçol, dessa inflamação no olho. E para a glória de Deus, nós podemos experimentar das duas coisas, tanto do milagre como da provisão, porque Deus, Ele abençoa aqueles que vivem pela fé. Como o Tiago ministrou, o justo viverá pela fé. E talvez você olhe para a sua família no dia de hoje e diga assim: olha, os problemas estão grandes, as situações estão tão contrárias, mas a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para ter a nossa família restaurada, para que nós possamos ter a nossa família edificada, firmada na rocha, é ter fé. O texto de Hebreus que nós lemos vai falar assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa casa, a nossa família precisa agradar a Deus em todo tempo. E como nós fazemos isso? Como eu e você, enquanto família, podemos agradar a Deus? E a palavra vai dizer que a maneira de fazermos isso é vivendo pela fé. Muitas vezes circunstâncias contrárias surgem, muitas vezes problemas surgem na nossa vida, na nossa família, mas nesses momentos nós precisamos viver pela fé. O justo não vive baseado pelas circunstâncias que estão à sua volta. O homem e a mulher justo não vive baseado naquilo que surge no seu dia a dia, ou seja, nos problemas, nas crises, nas dificuldades que se levantam, mas nós vivemos pela fé. E se eu e você queremos construir, edificar a nossa família na rocha, nós precisamos entender essa verdade. Não dá para viver baseado nas circunstâncias, porque talvez nessa noite, ao você olhar para a circunstância que tem cercado a tua família, você vai pensar em desistir, você vai pensar, como diz o ditado, chutar o pau da barraca, pular do barco. Mas não, quando nós vivemos pela fé, nós agradamos o coração de Deus e também experimentamos os milagres dele sobre a nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Querida, é dessa forma que eu e você devemos viver. Talvez você olhe para a tua família hoje e veja
o seu casamento em crise, o seu relacionamento com os seus pais, com o seu cônjuge, com os seus filhos em crise. Mas é nessa hora que nós devemos ter um olhar de fé. É nesse momento que nós devemos colocar a nossa fé em ação, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, e eu creio que todos nós esperamos a transformação da nossa família, a cura da nossa família, a salvação da nossa família. Então é isso que nós devemos ter a certeza de que Deus vai realizar essas coisas. Nós também devemos ter a convicção dos fatos que nós não vemos, mas temos a certeza pela fé de que elas irão acontecer. Sabe, querido, a nossa fé, ela é a expressão de uma total comunhão com Deus, que abrange todas as esferas da nossa vida. A fé, querido, é o passo que nós damos em direção a Deus. A fé é o passo que nós damos em direção a se aproximar dEle, querendo, buscando viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente falar de fé, é muito fácil a gente ouvir sobre fé, até o momento em que a gente precisa colocar ela em ação. É muito fácil a gente ouvir sobre fé, falar sobre fé, mas quando a gente precisa exercer a nossa fé, a gente pode descobrir que a nossa fé, ela não é tão madura como nós achávamos que era. Talvez nos momentos de crise, onde a gente precisa exercer a nossa fé, a gente descubra que a nossa fé é uma fé imatura. Mas sabe, querido, eu creio que Deus nessa noite, se você entender essa verdade, que a fé te leva a agradar ao Senhor, aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que buscam viver a direção dEle para a vida, poderão viver uma fé viva, uma fé operante, uma fé que te fará crer de todo o seu coração que as bênçãos e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque você vive pela fé. Porque eu e você vivemos baseado na palavra de Deus, nas promessas que Ele tem para cada um de nós, não por aquilo que as circunstâncias dizem a nosso respeito, ou a respeito da nossa família. Eu creio, querido, que aqueles que por meio de Jesus chegam a essa comunhão com Deus, que vive com Ele, se enche dessa fé que vai te fazer vencer, dessa fé que vai te fazer conquistar, nessa fé que vai fazer você viver a realização das promessas de Deus para a sua casa, para a sua família. Quando os discípulos de Jesus estavam na Galileia, indo em direção a Gadara, Jesus dá uma ordem para eles dizendo: olha, suba no barco e vão para o outro lado do mar. E Jesus vai com ele, o texto diz. Mas o texto vai dizer que quando eles chegaram no meio do caminho, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. Aqueles discípulos, a maioria deles eram pescadores, eles estavam acostumados com aquela região, eles estavam acostumados a pescar no mar da Galileia, mas quando eles estavam no meio do caminho, surgiu a grande tempestade, e eles começaram a ter medo, e eles começaram a ter pavor, se esquecendo num primeiro momento de que Jesus estava com eles no barco. Mas chega um momento que eles se lembram de Jesus, e eles vão até Jesus, chamam o mestre dá ordem para que o vento se cale, para que aquela tempestade cesse. E Jesus diz para ele: vocês são tímidos, vocês são homens de pequena fé. Eles já haviam visto milagres, prodígios e sinais da parte de Jesus, mas no momento daquela tempestade, algo é revelado sobre a vida dos discípulos. O problema que eles estavam vivendo não era a tempestade, não eram os ventos contrários, mas o maior problema deles estava dentro do barco, que era eles próprios, que era essa fé imatura, essa fé que não crê que Deus pode livrar, que Deus pode transformar, fazer do caos um lugar de bonança, um lugar de paz. E na nossa vida, querida, é da mesma forma. Os problemas vão surgir quando nós estivermos no meio do caminho, em direção ao lugar que Deus projetou para nós.
Mas muitas vezes nós nos esquecemos que a palavra de Deus nos ensina essa verdade e negociamos aquilo que Jesus nos disse. E não temos fé o suficiente para caminhar, para seguir em direção àquilo que Jesus disse que faria para mim e para você. Talvez muitos de nós possamos estar no dia de hoje no meio dessa tempestade, onde os ventos contrários estão soprando. Mas qual tem sido a sua atitude nesse tempo? De exercer a sua fé, de colocar a sua fé em ação, crendo que Deus dará ordem a essa tempestade, crendo que Deus dará ordem a esse vento forte que tem soprado contra você? Ou você tem permitido que o medo, que a insegurança, que as incertezas que essa situação traz para a sua vida irá te destruir? Querido, nós precisamos viver pela fé, porque a fé agrada o coração de Deus. A fé traz paz ao nosso coração. A fé acalma as tempestades da nossa vida. A fé nos faz entender que até mesmo os desertos que nós passamos é ensinamento de Deus, é para manifestar o poder glorioso dele sobre a nossa vida. Essa tempestade não é para te destruir, querido. Esse deserto não é para te destruir, mas é para manifestar a glória, o poder dele sobre você. É para que você possa experimentar o cuidado de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Talvez você olhe para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus pais, e ache que não existe solução para muitas coisas que você tem passado, que muitas coisas que você tem vivido não terão um final favorável. Mas sabe o que eu entendo com essa palavra de Hebreus capítulo 11? Quando nós temos um olhar natural sobre as situações que nós vivemos, o olhar natural pode nos levar a ver aquilo que muitas vezes é o fim. Talvez você olhe para o seu casamento e diga assim: olha, não tem mais jeito para o meu casamento. Talvez você olhe para a tua casa e fale: olha, não tem mais jeito para esse problema, para essa situação que eu estou vivendo, que eu estou passando. Um olhar natural, um olhar carnal vai nos levar a pensar dessa forma. Mas sabe, querido, um olhar pela fé nos faz enxergar que há uma esperança de restauração, que há uma esperança de cura, que há uma esperança de recomeço para as nossas famílias. E saiba de uma coisa: a nossa esperança tem um nome, e o nome da nossa esperança é Jesus. Amém. A nossa esperança é Jesus. O salmista declarou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor, querido. Então, querido, viva pela fé. Tenha um olhar pela fé para essa situação que você está vivendo, para essa situação que você está passando, porque é a fé que te fará vencer. É a fé que irá provocar o milagre do Senhor sobre a sua vida. E eu creio, querido, que a presença de Deus, essa fé que está sendo gerada no nosso coração, essa fé viva, essa fé operante que nos levará em direção a Deus, que encherá a nossa vida da presença dEle. Eu creio que no nome de Jesus, a presença do Senhor irá anular todo decreto do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Sabe por quê, querido? A fé nesse Deus muda a nossa história. A fé nesse Deus cura os nossos corações. A fé nesse Deus restaura as nossas famílias. Então creia, querido, que no nome de Jesus, à medida que você começar a exercer a sua fé, e essa fé te levar para mais perto de Deus, você irá provar de uma nova história para a tua família. Você irá provar da cura do Senhor sobre o teu coração, da restauração do Senhor sobre a sua casa, no nome de Jesus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Hebreus, nesse capítulo 11, ele fala isso: olha,
É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E querido, crer significa viver com Deus, significa caminhar com Deus. Isso é muito mais do que vir simplesmente ao culto. Talvez você saiu da sua casa hoje pela manhã, você trabalhou, você fez os seus afazeres, quando deu o horário, você tomou um banho, você se preparou, você veio para o culto, você veio aqui, você está aqui, né? Teve um momento de adoração maravilhoso, você está ouvindo a palavra do Senhor, querido. Mas viver com Deus não significa simplesmente você sair da sua casa numa quinta-feira, num domingo, para prestar culto a Ele, não. Viver com Deus é muito mais do que isso. Viver com Deus fala de uma constância, fala de algo diário, fala de uma busca aonde eu e você nos aproximamos dele todos os dias da nossa vida. É quando eu e você entendemos que tudo que nós fazemos precisa ser para Ele, precisa pertencer a Ele, precisa ser do jeito dele. E eu creio, querido, que essa fé irá nos levar a viver com Deus todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não servimos a um Deus que está preso no madeiro, nós não servimos a um Deus que está morto, mas nós servimos a um Deus que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele foi no inferno, tomou a chave da mão do diabo e tem o poder sobre todas as coisas. Encha o seu coração de fé nessa noite, querido. E eu creio que ao se aproximar mais de Deus, a sua fé será ativada, a sua fé será renovada, e você provará dos milagres sobrenaturais do Senhor, não apenas sobre a tua vida, mas também sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. O justo viverá pela fé. Nós não caminhamos por vista, mas nós caminhamos por fé. Viva essa fé, viva operante, e assim você edificará a sua família sobre a rocha. Mas o texto continua nos dizendo outras coisas. O texto diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós entendemos que Deus, Ele sempre irá recompensar aqueles que buscam a sua face e a sua presença. A palavra diz que há um galardão, há uma recompensa para aqueles que buscam a presença de Deus. Mas a palavra fala que para que eu e você possamos receber esse galardão, para que eu e você possamos receber essa recompensa, é preciso fazer uma coisa. E o texto diz que Ele se torna galardoador dos que o buscam. A palavra fala que há uma recompensa para todos aqueles que buscam a sua face, a sua presença. E eu creio, querido, que há uma recompensa, há um galardão que Ele preparou para cada um de nós. Há uma recompensa, há um galardão que Ele preparou para a tua vida, para a tua família. Mas sabe quando que nós receberemos esse galardão? Quando eu e você entendermos que é preciso buscar a presença dEle todos os dias da nossa vida. Há um escritor que vai dizer que trocar a presença de Deus é como você trocar um almoço fresquinho por um sanduíche dormido e frio. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós trocamos a presença de Deus, nós trocamos o banquete diário que Ele preparou para cada um de nós e prepara todos os dias, todo amanhecer para mim e para você, por tantas outras coisas. Sabe, querido, buscar a Deus é um ato de fé. É quando eu e você confiamos que Ele nos ama de uma tal forma que responderá ao nosso clamor, que olhará para a aflição do nosso coração. Buscar a presença de Deus fala dessas coisas, de que Ele irá nos responder com poder, porque Ele fala: todo aquele que pede, recebe,
Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, o que vai acontecer com a porta? Ela vai se abrir. Mas por que talvez muitas coisas nós não alcançamos na nossa vida e na nossa família? Por que talvez muitas coisas não estão acontecendo na nossa família? Por que muitas respostas que nós queremos receber de Deus, nós não temos recebido? Porque talvez esteja nos faltando essa busca. Porque talvez esteja nos faltando esse se aproximar de Deus pela fé, confiando que Ele nos ama, confiando que Ele responderá o nosso clamor. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, nós vamos ver que ela vai nos dizer em vários momentos, em vários lugares, como deve ser a nossa busca por Deus. Como eu e você devemos buscar a Deus, porque essa busca, querida, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Essa busca por mais de Deus não pode ser feita de qualquer jeito, não pode ser feita de qualquer maneira. E Jeremias capítulo 29, versículo 13, vai falar para mim e para você, como deve ser essa busca por mais de Deus. E o texto diz assim: vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus fala exatamente disso, de buscar a presença dEle de todo o nosso coração. Buscá-lo dessa forma, querido, é fazer o nosso melhor para Ele, é dedicar o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso dia, o melhor daquilo que temos para buscar a face dEle. E talvez pela correria do nosso dia a dia, o único momento em que a gente para orar a Deus, para colocar a nossa vida, as nossas queixas diante dEle, para agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito na nossa vida e família, é quando vamos dormir. A gente muitas vezes nós priorizamos aquilo que é nosso, aquilo que está na nossa agenda, e esquecemos de priorizar aquilo que Deus deseja de mim e de você, que é o nosso tempo também, que é uma verdadeira devoção, que é uma busca sincera de todo o nosso coração a Ele. A busca de todo o coração fala de buscá-lo, dando a Ele o nosso melhor, buscando a Ele por meio da palavra, por meio da oração constante, por meio do jejum, que mata a nossa carne, que mata as nossas vontades e fortalece o nosso espírito. Essa é a busca de todo o nosso coração, é dedicar aquilo que nós temos de melhor a Ele. E fazendo isso, nós iremos construir, nós iremos edificar a nossa casa, a nossa família, a nossa própria vida na rocha que é Cristo. Busca o Senhor de todo o coração. É isso que Ele espera de mim, de você, que eu e você o busquemos de todo o seu coração. Mas o salmista, ele declara uma outra verdade de como deve ser essa busca. E Salmo 119, versículo 10, ele vai dizer: eu te busco de todo o meu coração. Ele entendia que a busca pela presença do Senhor não deveria ser de qualquer jeito, não deveria ser de qualquer maneira. Por isso ele declara: eu te busco de todo o coração. Mas ele continua dizendo: não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Essa busca também precisa ser, querida, em obediência aos mandamentos do Senhor. Nós não devemos apenas buscar ao Senhor de todo o coração, mas também devemos obedecer os seus mandamentos, ser fiel às palavras que Ele tem ministrado ao nosso coração. Quantos aqui já passaram momentos difíceis na sua vida por não ter ouvido a voz de Deus? Deus deu uma direção, Deus deu uma palavra, mas a gente insistiu em fazer o contrário. Com certeza, muitos de nós aqui já tivemos uma experiência como essa. Sabe por quê, querido? Que nós sofremos com tal escolha? Porque não demos ouvido àquilo que Deus ministrou ao nosso coração. Ou talvez você ouviu, mas a vontade de Deus foi
na contramão daquilo que você queria, daquilo que você acreditava, e você se frustrou, e você se decepcionou. Muitas vezes vivemos momentos difíceis da nossa vida, na nossa família, justamente porque nos desviamos da palavra, dos mandamentos, da direção do Senhor para nós. Porque Ele mesmo disse: olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E muitas vezes, querido, a vontade de Deus vai em contramão daquilo que nós queremos, daquilo que nós achamos, ou até mesmo daquilo que nós buscamos para a nossa vida. E quando nós decidimos em fazer aquilo que é vontade nossa, o nosso destino não vai ser favorável. A gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar, a gente vai se ferir. Por quê? Porque escolhemos viver aquilo que nós queríamos. Quantas vezes Deus fala assim para mim e para você: vai, e a gente fala: não vou. Quantas vezes Deus fala assim para mim e para você: faz isso, e a gente fala para Deus: eu não vou fazer. Quantas vezes Deus fala: perdoa, peça perdão, confesse, e a gente fala para Deus: Deus, eu não vou fazer. Querido, a nossa busca por mais do Senhor, ela precisa ser de todo o coração, mas ela também precisa ser em obediência à palavra dEle. Precisa ser obedecendo aquilo que Ele tem nos dito, aquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. Sabe, querido, o que o diabo, o inimigo da família, ele quer fazer com você, o que ele quer fazer comigo, é degenerar em nós os valores da verdade. Ele quer dizer assim, como ele disse para Eva: olha, as coisas não são bem dessa forma. Não foi bem isso que Deus disse. Por quê? Porque Ele quer trocar as verdades dos céus pelas mentiras do inferno, gerando dúvida no nosso coração a respeito daquilo que Deus disse que faria em favor da nossa casa e família. Tudo que o inimigo quer é fragilizar o nosso coração em relação às promessas de Deus para a nossa família. Tudo que o diabo quer fazer, querido, é matar, é destruir a nossa casa e a nossa família. E infelizmente, muitas pessoas têm dado ouvido a essas mentiras do diabo. Muitas pessoas têm acreditado nessas mentiras que o diabo tem dito em relação à nossa família. Mas, querido, aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus fez na minha e na sua vida, as mentiras do inferno não poderão destruir, porque maior é a bênção que está sobre nós, maior é a bênção que está sobre a nossa casa e família do que todas as mentiras do inferno. Se lembre nessa noite, querido, das promessas, das bênçãos, das palavras proféticas que Deus já liberou a respeito da tua casa e da tua família, e busque viver aquilo que Deus preparou para você, e busque de todo o seu coração, obedecendo cada palavra, cada direção de Deus para a tua vida e família, incansavelmente, querido. Busque a Deus em obediência de todo o seu coração, com todas as suas forças, e encontre o Senhor e viva esse milagre de cura, esse milagre de restauração, esse milagre de edificação que Ele tem preparado para cada um de nós. Sabe, querido, o que vai acontecer na sua vida e na sua família quando com fé você começar a buscar mais a Deus, crendo que Ele pode fazer todas as coisas? Sabe o que é que vai acontecer? Nós seremos recompensados por Ele. Porque é isso que o texto diz. Olha que Deus, Ele se torna galardoador dos que o buscam. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu creio, querido, que você e a sua casa receberão as bênçãos, as recompensas de Deus, quando verdadeiramente buscarem por Ele de todo o seu coração.
Sabe por quê? Hebreus capítulo 10, versículo 23, a parte B, vai dizer assim: quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Então, querido, se Ele fez promessa sobre a tua casa, sobre a tua família, Ele é fiel para cumprir. Quem fez essa promessa não foi o homem que volta atrás na sua palavra, que se arrepende, mas foi Deus que não mente, Ele que não mente, que não volta atrás. A promessa quem nos fez foi Ele, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Querido, se você e a sua família estão feridos, há uma recompensa de cura para a tua vida. Se você, a tua casa e família estão frustrados, há uma recompensa de esperança para você. Se você e a tua família estão cansados, há uma recompensa de restauração para a tua vida. Há uma recompensa, há um galardão que Ele preparou para todos aqueles que o buscam. E eu creio, se você está aqui nessa noite, é porque você está buscando essa presença, é porque eu e você estamos buscando viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. E eu creio, querido, que a sua família pode ser restaurada, a sua família pode ser curada, a sua família pode ser transformada. A sua família e a minha está sendo edificada sobre a rocha. E eu quero dizer para você, querido, se algum dia você e a sua família foram feridos pela serpente, eu quero que você se lembre nessa noite de que ainda que haja um calcanhar ferido, há uma promessa. Há uma promessa de que ela terá a sua cabeça esmagada. Se a serpente feriu você e a sua família, ela ficará sem cabeça, e você e a sua família prevalecerão por causa do nome do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, querido, que novidade dos céus, bênçãos sem medidas, milagres sobrenaturais estão chegando para você, estão chegando para a tua casa, estão chegando para a tua família. Eu quero declarar que a tua família está sendo edificada sobre a rocha. Os ventos contrários podem até soprar, as tempestades podem alcançar a tua vida, mas elas não nos destruirão, pois nós estamos sendo firmados por Cristo na rocha, nós estamos sendo edificados por Ele na rocha. Então, querido, no nome de Jesus, busque a Deus, busque a presença dEle, pela fé, acesse o trono da graça do Pai e receba esse galardão, e receba essa recompensa, querido, e receba tudo aquilo que Ele preparou para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, porque maior é aquilo que Deus pode fazer sobre nós do que aquilo que o diabo pode destruir sobre a nossa família. Ele pode até tentar, mas a nossa família está debaixo dos cuidados do Senhor. E toda crise, todo problema, toda dificuldade que nós estamos passando e vivendo é para um propósito. É porque Ele é fiel, irmã. É porque Ele vai manifestar a glória. É porque Ele vai manifestar o poder. É porque Ele vai mostrar para mim e para você que Ele continua com as mãos estendidas para que possa nos abençoar, que as mãos dEle não estão recolhidas, mas estão estendidas para nos abençoar diante das tempestades, dos desertos, das covas dos leões, da fornalha de fogo. É para cumprir um propósito, para manifestar a glória e o poder dEle sobre a nossa vida. Viva essa fé, incansavelmente busque por mais da presença dEle, e na certeza de que seremos recompensados pelo Senhor, na certeza de que há um galardão preparado por Deus para mim e para você, no nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, querido. Eu quero convidar você a se colocar de pé.